Desde a antiguidade, o ser humano tem evoluído no desenvolvimento de utensílios que auxiliam no seu dia a dia. Independente do material, desde pedra e madeira até cerâmica e metais, essas ferramentas permitiram que o trabalho humano fosse cada vez mais desempenhado com menor esforço físico. Da mesma forma, à medida que as necessidades humanas se tornam cada vez mais complexas, estes materiais e ferramentas foram sendo modificados e trabalhados em suas propriedades correspondentes. Nesse respeito, olhando para as civilizações da antiguidade, não podemos deixar de destacar os antigos egípcios. Existem muitas coisas desconcertantes para historiadores e arqueólogos a respeito dos feitos desse antigo povo. Mesmo hoje, as melhores mentes de engenharia do mundo não podem entender como monumentos como as pirâmides poderiam ter sido construídas, levando em consideração a tecnologia que se supõe ter possuído pelas pessoas dessa civilização antiga. Porém, essa tecnologia não se mostra apenas nas grandes obras, como a Grande Pirâmide, mas também nos mínimos detalhes. Em Karnak, por exemplo, localizada na atual Luxor, existem evidências de um antigo e complexo sistema de tubulação que cruza uma área de quilômetros de distância. Cientistas não conseguem supor como é possível que os antigos egípcios tenham feito isso há milhares de anos. No vídeo de hoje, destacaremos a grande arquitetura e história presente nesse território que dominou o mundo no passado. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Fazendo isso, você apoia o canal e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Quando se fala no Egito da Antiguidade, as primeiras coisas que nos vêm à mente são as imagens das grandes pirâmides, as múmias, os artefatos dos museus, os templos e a atmosfera de aventura que cerca tudo o que diz respeito ao tempo dos faraós e que a literatura e o cinema nos mostram sempre como presentes nas expedições arqueológicas. No entanto, atualmente, muito já se sabe a respeito do modo de vida, da estrutura social, da estrutura econômica e das relações políticas do Egito faraônico. Mas muitas vezes, a circulação dessas informações fica restrita ao meio acadêmico ou a umas poucas centenas de pesquisadores dedicados. Infelizmente, há muitas coisas que não chegam ao público, propiciando a formulação de ideias fantasiosas que não são comprováveis, engrossando o extenso rol de crenças sobre a cultura egípcia difícil de ser combatido. É importante, dessa forma, que comprovações sejam buscadas literalmente nas estruturas presentes no território do país, hoje um dos mais visitados de todo o mundo. Principalmente às margens do rio Nilo. Gloriosas construções feitas há milênios se levantam retratando uma das maiores civilizações de todos os tempos da história humana. Luxor, por exemplo, fica a quase 700 quilômetros ao sul do Cairo. Não por coincidência, ela é a cidade onde as pesquisas arqueológicas foram mais produtivas, revelando ao mundo dezenas de monumentos da antiga civilização egípcia. Porém, nosso foco no vídeo de hoje não é necessariamente Luxor. Dividida pelo famoso e importantíssimo rio Nilo, as margens leste e oeste abrigam abundantes relíquias que têm sido restauradas e mantidas ao longo dos anos. Uma dessas maravilhas é o Templo de Karnak, o maior de todo o Egito. Aliás, toda essa área de Karnak, que está no interior de Tebas, da qual falaremos mais à frente, tem se mostrado uma das mais impressionantes do Egito. É no lado leste, dedicado à vida e aos vivos, está o Templo de Karnak. Com um tamanho que supera todos os outros presentes no país, sua construção demorou quase 2.000 anos para finalmente ser concluída. Um trabalho que inclui pessoas de muitas épocas diferentes. Ainda assim, no entanto, o templo não foi até hoje completamente concluído, segundo estimam especialistas que frequentemente estudam o local. Além disso, sua restauração e conservação tiveram início no século XVIII,
e até hoje não foram terminadas. As buscas no local nunca cessaram, e de tempos em tempos, uma nova descoberta ou uma nova interpretação sobre o templo surge no meio desses empoeirados tijolos que cercam uma história milenar. Dedicado ao deus Sol, Amon-Ra, o gigantesco complexo de templos chegou a ter cerca de 80 mil trabalhadores em sua fase mais pesada. Naquela época, imensas avenidas o interligavam aos demais templos da região. A principal delas, que levava ao templo de Luxor, era ladeada por esfinges em todos os seus 3 quilômetros de extensão. Como o templo foi ocupado por diferentes faraós, um deles o famoso Ramsés II, em suas paredes há 2 diferentes estilos de esculturas. O primeiro, feito em alto relevo, era o mais fácil de ser danificado. Já no segundo, as pedras eram talhadas em profundidade, e isso permitia que os registros permanecessem intactos por mais tempo. Em Karnak, ainda restam algumas das mais de 130 gigantescas colunas esculpidas em pedra maciça. Cada uma delas tem mais de 20 metros de altura e não há quem não se sinta minúsculo ao seu lado. As descobertas desse complexo estão espalhadas por uma área de 2 quilômetros quadrados. Os antigos egípcios acreditavam que aqui era onde o seu Deus vivia, e justamente por isso foi considerado o principal centro de adoração de todo o país durante 3 dinastias entre os séculos 16 e 11 a.C. Ainda hoje, Karnak é considerado um dos maiores complexos religiosos do mundo. Embora o auge de sua importância tenha sido durante o Novo Império do Egito, os faraós famosos da época contribuíram com adições significativas para o complexo. A construção continuou no período greco-romano com os Ptolomeus, um tempo após com os romanos e depois com os primeiros cristãos. Todos que por lá passaram deixaram suas marcas na história de Karnak. Quando Alexandre o Grande conquistou o Egito no ano de 332 a.C., ele deu início a uma dinastia grega, entre aspas, em lugar dos faraós. Tempos depois, a própria Cleópatra chegou inclusive a fazer parte desta dinastia comandada pelo imperador. Devido a uma série de problemas, ela e seu amante romano Marco Antônio acabaram também por perder o comando do Egito para o imperador Octávios Augustus em 30 a.C. São Marcos, como era chamado, trouxe logo no primeiro século depois de Cristo o cristianismo para o Egito. Isto fez com que a religião tradicional do Egito Antigo fosse misturada com novas crenças. Quando o Império Romano caiu, os árabes conquistaram a região. Estes encontraram em sua nova terra algo que chamaram de Al-Luxor, que significa Luxor, e Al-Karnak, vila fortificada em árabe. Desse relato surgiram os nomes que caracterizam a região atualmente e das quais estamos nos referindo desde o começo desse vídeo. Nessa região de Luxor também ficava a antiga cidade de Tebas, que foi a capital do Egito Antigo por várias vezes durante um longo período. Afinal, a cada nova dinastia, às vezes a capital do país era alterada de acordo com as ideias do novo faraó. Foi daqui, de Tebas, que reinaram os famosos Tutankhamon e um século e meio antes dele, Hatshepsut, uma das poucas mulheres a se tornarem faraós. Tebas, que no tempo do Egito Antigo era conhecida como Uatzet, ocupava toda a região à margem oriental do rio Nilo. O atual templo de Karnak era o centro de tudo, pois ali ficava o templo do deus Amon-Ra e muitos outros. Estima-se que ele tenha ganho importância a partir do ano 2000 a.C., quando uma família do local virou a reinante do Egito. Pesquisas arqueológicas sempre foram feitas nessa região do Egito, que, como já foi dito, se destaca dentro do território do país.
Além das muitas estruturas gigantescas, cientistas se viram impressionados com marcas de cortes circulares em várias partes da região de Karnak, principalmente no templo. Além disso, encontraram provas de que o antigo sistema de tubulação, responsável por transportar água por toda a área, funcionava na época. A água é a base de uma sociedade agrícola. Uma das primeiras coisas que os seres humanos tinham que fazer quando começavam a cultivar lavouras era encontrar maneiras de controlar o fluxo de água. Arqueólogos acreditam que a Mesopotâmia e o Egito Antigo foram as primeiras culturas que desenvolveram métodos de irrigação e os usaram de maneira realmente efetiva. Um dos métodos eram os canais, mas quando não funcionavam, os egípcios precisavam inventar ferramentas para bombear água do Nilo e de outras fontes. Cientistas concordam, assim, que a tecnologia dos antigos ia ainda mais além do que pensamos atualmente. Porém, para comprovar tais fatos, mais pesquisas teriam de ser feitas. Apesar de alguns reveses que aconteceram na história do Egito, o passado grandioso de Tebas sobreviveu no Templo de Luxor. A entrada do pilono, portal monumental com 24 metros de altura e 65 de extensão, duas estátuas colossais do soberano rei Ramsés, talhadas em granito, desafiam o tempo e saúdam a passagem dos milênios. Em frente delas, o obelisco remanescente ainda tem história a relatar sobre esse faraó que legou um dos mais longos e bem-sucedidos reinados ao seu povo, os impressionantes e ainda misteriosos egípcios.